Atenção, este vídeo tem spoilers. Tem filmes que simplesmente conseguem enganar a gente. E parece que o recente Tar, estrelado pela Cate Blanchett e dirigido pelo Todd Field, é um desses. Nele a gente acompanha a trajetória de Lydia Tar, uma das mais respeitadas maestrinas da história. E pouco a pouco o filme se aprofunda na vida pessoal de Tar, revelando cada vez mais os lados inquietantes dessa artista tão renomada. Ok, mas por que eu digo que Tar é um filme que engana? Porque desde a estreia dele eu tenho visto na internet diferentes relatos que contam a mesma história engraçada. Tem uma galera que vai e assiste ao filme, e aí quando ele acaba a pessoa tá tão fascinada pela Tar que ela vai no Google para pesquisar mais sobre a maestrina. Afinal, por onde anda Lydia Tar hoje? Quais partes no filme aconteceram para valer e quais são invenção? E será que a performance de Cate Blanchett ficou parecida com o jeito que a Tar é na vida real? Mas aí, depois de alguns segundos de pesquisa, vem a revelação de que Lydia Tar não é uma pessoa de verdade. E aí tudo desmorona em volta da pessoa que se sente enganada pelo filme de Todd Field. E eu sei que isso é uma experiência recorrente porque o que não falta são artigos de gente narrando como isso aconteceu com elas, ou então posts nas redes sociais de pessoas confessando que foram enganadas por Tar, o que obviamente também gerou uma série de memes sobre essa confusão. Mas não se engane, isso não é só uma anedota boba e curiosa. Pelo contrário, o fato de Tar ter surtido esse efeito em boa parte do público é um grande indicador de que tem algo de especial nesse filme. Como ele consegue enganar tanta gente? O que tem no uso da linguagem cinematográfica dessa obra que nos leva para essa direção? E como isso tudo reflete o quão bom é esse filme? Vamos olhar mais de perto. Para começo de conversa, eu preciso dizer que eu particularmente não fui enganado por Tar pelo simples fato de eu ter visto o filme já sabendo que a personagem era fictícia. Mas isso foi porque eu vinha acompanhando a repercussão do longa lá na gringa meses antes do filme estrear aqui no Brasil. Então eu meio que já estava por dentro. Aparentemente tudo começou no ano passado, quando o site The Cut publicou um artigo da jornalista Brooke Lamantia, no qual ela relatava como ela tinha ficado abismada ao sair de Tar e descobrir que a protagonista era fictícia. E o artigo acabou sendo até mesmo ridicularizado por um pessoal nas redes sociais. Como se a autora não conhecesse o conceito de ficção, ou como se ela nunca tivesse visto outros dramas que acompanham a trajetória de personagens fictícios, como Cidadão Kane ou O Poderoso Chefão. Mas ficou claro que a Lamantia não estava sozinha, já que muita gente relatou nas redes sociais que também foram tapeadas pelo filme. E é claro que no meio disso tudo surgiram os inevitáveis memes. Montagens com fotos da Cate Blanchett na vida real, mas com o nome da Tar. Um perfil oficial, entre aspas, da maestrina no Twitter. Gente brincando que conheceu a Tar pessoalmente. Até mesmo portais grandes como o Vulture postaram artigos fingindo que a Tar existia, fosse com uma lista de supostos fatos sobre a musicista ou com notícias de que ela lançou um single novo. Foi assim que a conversa sobre a existência ou não de Lydia Tar virou esse misto de confusão genuína, chacota de internet e uso de memes para expressar admiração real pela personagem. E é claro que o Todd Field gostou dessa história toda. I want to just jump right in and start with Lydia Tar because everyone is talking about her almost like she's a real person when you look on social media. Well, she kind of appeared about 10 years ago to me. And, I understand in a fashion why people do think that she's real because she's very real to me. Mas apesar de toda a chacota que a internet fez com quem se confundiu com Tar, eu sinceramente não acho que isso seja motivo de vergonha. Na verdade, eu acho esse fenômeno fascinante, porque todo esse bafafá sobre Tar ser ou não ser real só comprova que o filme tem um grande trunfo que funciona muito bem: o seu senso de autenticidade. Então vamos destrinchar como o filme constrói isso com suas imagens e sons. Um dos fatores que contribui para a enganação de Tar é o fato dessa história se passar no universo da música erudita. Esse não é um mundo que a maioria das pessoas acompanha de perto para saber quem são os principais músicos e maestros da atualidade ou para entender como funciona essa indústria hoje em dia. É um universo suficientemente fora do radar do grande público para a gente pensar que é possível que alguém como a Tar tenha existido e a gente nem ficou sabendo. Aí, quando entramos nesse mundo construído pelo Todd Field, somos recebidos com uma abordagem extremamente detalhista, porque o filme traz marcas, pessoas e instituições do mundo real.
não basta dizer que a Tar vai publicar uma autobiografia. Não, é preciso dizer que o livro vai sair pelo selo Nen Eitalis, da editora Doubleday, que realmente existe. Da mesma forma que é detalhado que o box de discos dela vai sair pela histórica gravadora de música erudita Deutsche Grammophon. Fora isso, ela interage com pessoas reais. A entrevista de abertura é conduzida pelo escritor Adam Gopnik, interpretando ele mesmo. Os trajes dela são feitos pelo prestigiado alfaiate da vida real Egon Brandstetter, interpretado por ele mesmo. E quanto mais o filme avança, mais o diretor nos revela as minúcias da rotina de uma maestrina superstar. Os voos em jatinhos, as aulas em universidades de prestígio, os bastidores de uma orquestra, os jogos de poder dentro da indústria. Tudo nessa vida e nesse mundo respira autenticidade. A mesma lógica detalhista é usada para falar sobre música. Desde o começo a gente vê diálogos que vão fundo em história e teoria musical, com direito a nomes de pessoas importantes, eventos que marcaram esse universo, termos técnicos sendo discutidos sem muita explicação para o público leigo. I don't agree. Your dynamic marking is higher than that of the first violin. E o melhor é que não importa se a gente não tá pegando todas essas referências ou entendendo todos os conceitos musicais, porque esses detalhes estão lá com um propósito específico: fazer esse mundo ficcional parecer o mais genuíno possível. A ideia é fazer o público sentir que caiu de paraquedas no cotidiano de verdade de quem vive nesse universo da música erudita. E agora podemos espiar no nosso anonimato como esse mundo opera. Good. Agora que a gente viu como é construído o mundo ao redor de Lydia Tar, é hora de falar da própria maestrina. Porque a construção da personagem é outro grande fator que faz muita gente pensar que ela tenha existido mesmo. Em primeiro lugar, porque o caráter dela é multidimensional. Ela começa como uma figura hipnotizante, pela elegância, pela inteligência, pela eloquência. O mundo admira ela e a gente começa admirando também. Mas pouco a pouco a gente vê outras facetas da personagem. Começa com algo menor, como o jeito que ela intimida uma criança na escola da filha. Mas depois vai piorando. Ela manipula, ela mente, ela se aproveita de jovens e depois descarta essas mulheres. Aí a gente termina o filme não mais enxergando ela como uma mulher admirável, mas sim como uma narcisista abusiva que deixa um rastro de destruição por onde ela passa. É uma construção dramática muito realista, porque a gente sabe que muitos dos piores abusadores são assim, escondendo seus lados mais horrendos sob uma fachada de carisma e genialidade. E, se essa personagem ganha vida de forma tão convincente, é também graças à brilhante atuação de Cate Blanchett. A performance dela é ditada por um naturalismo que faz ela passear graciosamente pelas facetas da personagem. O charme com os sorrisos discretos, a confiança que vem com o senso de autoridade, os gestos precisos de quem sabe comandar a atenção das pessoas, a intensidade de quem vive pela arte, fora o comprometimento que a Blanchett teve em aprender a falar alemão e a tocar piano para trazer naturalidade a essas ações. Porém, mais tarde, quando a vida de Tar começa a ruir ao redor dela, Blanchett começa a dar vazão ao lado explosivo da protagonista, com a intensidade de uma fera encurralada. Fica claro então que a performance de Blanchett convence não porque ela faz a Tar parecer gente como a gente. É porque ela faz a Tar parecer aquelas pessoas da vida real que são tão bem-sucedidas e tão geniais que elas parecem existir num patamar diferente. Mas depois, quando a Tar cai desse pedestal, a gente se lembra que pessoas assim também estão sujeitas à desgraça, como qualquer um de nós. Come on, give me some eyes. Mas de que tipo de desgraça estamos falando? Bom, depois de dar algumas dicas sutis, o Todd Field começa a revelar que a Tar tem um histórico de ter casos com jovens musicistas e depois favorecê-las com oportunidades melhores na indústria. E quando a relação termina mal, ela tem o poder de arruinar a carreira dessas mulheres. Tanto que uma das moças que foi rejeitada pela Tar acaba tirando a própria vida e deixa uma acusação pública sobre o comportamento predatório de Tar. E assim começa um ciclo que a gente viu muitas vezes nos noticiários da vida real nos últimos anos. A acusação que revela que uma celebridade comete abusos e crimes, o escândalo explodindo na internet, as negações por parte dos acusados, os processos judiciais acompanhados de perto pela mídia, a reação inflamada do público, as empresas cortando relações com a pessoa acusada,
a punição ou falta de punição que pode ou não trazer um senso de justiça, tudo se desenrola do jeitinho que a gente vê acontecendo na vida real. Todd Field reproduz as mecânicas da suposta cultura de cancelamento e reproduz elas de forma tão fidedigna que é muito fácil acreditar que o cancelamento de Lydia Tarr realmente aconteceu e a gente não ficou sabendo. Deu pra ver então como Tarr usa o realismo pra fazer tudo isso parecer verdade. Mas tem uma segunda camada no filme que ajuda a convencer muita gente de que essa talvez fosse uma história real. Eu tô falando do jeito que o longa usa as convenções das cinebiografias musicais. Afinal, se você já viu vários desses filmes, você sabe como muitas vezes eles recorrem a estruturas similares. A cena de abertura mostrando o biografado prestes a fazer uma performance importante, os bastidores do processo criativo, o deslumbre com a vida luxuosa do sucesso, a inevitável queda do personagem para mostrar o seu lado mais problemático e fazer um contraponto com o seu lado mais encantador. O filme terminando com uma performance emblemática, a gente vê isso tudo em Tarr. Como se o diretor quisesse despertar no nosso inconsciente a noção de que esse filme é mais um na longa tradição das cinebiografias musicais. Mas apesar de usar essa estrutura, o filme nunca parece clichê, porque o diretor tem a sacada brilhante de dar uma subvertida nessas convenções da cinebiografia musical. A tal performance da abertura do filme não é ela conduzindo uma orquestra, mas sim um exercício de egocentrismo em público. Depois, quando a gente vê o lado problemático da Tarr, isso não é usado só como um obstáculo que vai ser admiravelmente superado no terceiro ato. Não, o lado problemático dela é o verdadeiro cerne do filme. E quando ele vem à tona, é para arrastar de uma vez por todas a personagem pro fundo do poço, sem direito à redenção. O que nos leva à cena de encerramento. Se a tradição da cinebiografia musical diz que essa é a hora de fechar com uma performance histórica do biografado, aqui a gente vê o oposto. Lydia está relegada a uma orquestra desconhecida no outro lado do mundo, tocando para um público pequeno e totalmente diferente do que ela gosta de ter nos seus concertos. É a última performance não como um triunfo, mas sim como o capítulo final vergonhoso. Com isso, o filme fisga a gente de vez, convencendo alguns de nós de que essa talvez seja uma cinebiografia, mas ainda assim uma que é diferente das outras. Então, olha só como o filme usa duas camadas de enganação. Ele convence a gente da sua autenticidade, primeiro, porque os eventos parecem ter saído da vida real, e segundo, porque ele dramatiza esses eventos como a gente esperaria ver num filme baseado na vida real. É um jogo duplo com as nossas expectativas sobre a vida dos artistas famosos e sobre como o cinema de Hollywood fala deles. If you're here, then you already know who she is, and that is one of the most important musical figures of our time. Agora, se você é uma das pessoas que se sentiu enganada por Tarr, eu quero que você perceba como até essa confusão agrega para sua experiência com o filme. Porque aqui o Todd Field quer fazer a gente se apaixonar pela protagonista e depois dar uma rasteira na gente revelando que a Tarr enganava o mundo inteiro. A ideia é criar devastação ao descobrir a verdade sobre a personagem. Então, se você ainda por cima sai do filme achando que essa mulher foi real, isso é só a cereja do bolo, porque essa é a enganação final de Lydia Tarr. Claro, pode ser que muitos de vocês não tenham pensado nem por um segundo que a Tarr fosse de verdade. E tudo bem, isso não invalida nada do que a gente debateu hoje. Afinal, se o longa conseguiu enganar tanta gente a ponto de originar artigos, relatos em redes sociais e memes sobre a inexistência da Tarr, é por uma razão. É porque o Todd Field trouxe uma autenticidade impressionante na direção. É porque ele brincou com o formato da cinebiografia. E é também, obviamente, porque a Cate Blanchett fez a Tarr virar uma pessoa muito real em frente aos nossos olhos. Então não se sinta mal caso você tenha sido enganado por Tarr. De certa forma, essa era um pouco da intenção. Para parafrasear a famosa frase de Baudelaire sobre o diabo, o maior truque de Lydia Tarr foi convencer o mundo de que ela existe. E sim, eu tirei isso de um meme no Twitter sobre Tarr.
Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem dar uma forcinha pra gente, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais, que tá aqui embaixo. Ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente e você pode deixar um comentário destacado com uma cor diferente. E a outra opção é você entrar na nossa campanha do Apoia-se e ajudar com um valor mensal. E aí você ganha acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo para os apoiadores. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos. O link para nossa campanha do Apoia-se tá aqui embaixo na descrição. E se quiserem me acompanhar também nas redes sociais, vocês me encontram usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.